Paz Deus, meus irmãos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Proclamando a Palavra. Nesta manhã, daremos continuidade aos nossos devocionais. Meus irmãos, a história de hoje é sobre Gênesis, no capítulo 20. Uma história onde Abraão entra em uma grande confusão, mas no final o Senhor aparece. Farei apenas a leitura do verso 1, mas em casa, queridos, leiam todo o capítulo com bastante atenção. É uma história bem complexa, uma confusão bem grande, mas o Senhor é aquele que aparece em tudo. Verso 1, capítulo 20 de Gênesis. E partiu Abraão dali para a terra do sul, e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. Meus irmãos, Abraão vai para Gerar. Quando Abraão chega em Gerar, ele tem um medo. Ele tem medo de que os homens daquela região se apaixonem pela beleza de Sara e então matem Abraão para ficar com Sara. Como Abraão e Sara eram meio-irmãos, eles fazem um acordo de para todo mundo que perguntar, eles eram apenas irmãos e mais nada. Era uma forma que eles acharam para que os dois permanecessem vivos. Lembrando que naquela época não é igual hoje, onde temos policiais, justiça e todo um sistema de segurança. Estamos falando de uma época aproximadamente de 4.000 anos atrás, onde eram bárbaros as pessoas, né? Por qualquer motivo, tirava a vida e pronto. Então Abraão temeu pela sua vida. Meus irmãos, o problema é que Abimeleque, o rei de Gerar, se encantou por Sara. E então, por achar que Abraão e Sara eram só irmãos, ele pegou Sara e levou para o palácio. E aí a confusão foi instalada. Abraão estava sem esposa. Abimeleque com uma mulher que já era casada. E o plano do Senhor, que era fazer gerar de Abraão e Sara Isaque, dele nascer Jacó, as 12 tribos, Israel e o povo que ia nascer, o Cristo, ficou interrompido. Se a situação permanecesse assim, é claro. Mas, irmãos, nesta situação complicada de Abraão sem esposa, Abimeleque com uma mulher casada, e o plano do Senhor que era trazer Isaque de Abraão e Sara, até então interrompido porque eles estavam separados, o Senhor aparece para solucionar este problema. O Senhor aparece em sonho para Abimeleque e o Senhor conversa com ele. O Senhor fala para ele que era para ele devolver Sara, porque ela é casada. Se ele não devolvesse, então o Senhor mataria todos eles. E Abimeleque, então, com medo, fala: não, Senhor, mas eu não sabia. Foi ele, o Abraão, que me disse que ele era irmão. E foi Sara que me confirmou que era apenas irmãos. Eu estou com o coração limpo, Senhor. Eu fiz isso com sinceridade. E o Senhor fala para ele: eu sei que você agiu com sinceridade. Por isso que eu não permiti que você pecasse contra mim. O Senhor Deus não permitiu que Abimeleque tocasse em Sara. Mas para garantir que Abimeleque devolveria Sara para Abraão, o Senhor colocou então uma praga neles. O Senhor colocou um mal neles, vamos dizer assim. O Senhor permitiu que durante aquele período todas as mulheres da casa de Abimeleque ficassem estéril. Todas elas. E o Senhor falou para ele: entrega Sara para Abraão, que Abraão é meu profeta. Ele fazendo uma oração, eu liberto todos disto.
Bom, é a primeira vez na Bíblia que aparece o Senhor Deus falando que alguém é profeta. Abraão é este primeiro profeta que o Senhor fala. E então, tudo se resolve. Abimeleque conta para os da sua casa o que o Senhor falou com ele. Vai ao encontro de Abraão. Abraão e Abimeleque conversam. Abimeleque chega um pouco nervoso, dá para se imaginar assim. Mas Abraão explica que ele achou que em Gerar ninguém daquela terra teria temor ao Senhor Deus. Então, por medo de morrer, por medo de perder a vida, ele fez daquela forma. E o Senhor Deus abençoa, tudo é solucionado. Abraão sai de Gerar com gados, com prosperidade, e o Senhor abençoa. Mas, irmãos, vejamos que curioso a situação que aconteceu. De repente, Abraão está em Canaã, com Sara, com a promessa de que Deus daria para eles um filho. De repente, Abraão está em Gerar. A esposa Sara está no palácio com o rei. Ele se encontra em terra estranha, sem esposa, com a promessa que da esposa nasceria Isaque, e a promessa então parece estar interrompida. Que situação que Abraão chegou? O que será que passou na mente de Abraão durante aquele período? Não sabemos se foi alguns dias, Se Abraão passou noites pensando nisso. Mas se passou, o que será que passou na mente dele? Que situação que Abraão se encontrava? E Sara então? Como que Sara será que passou aquelas noites? Num palácio, longe da terra, longe do marido, e sabendo que a qualquer momento o rei poderia chamar ela. Como que estava o coração de Sara? Não podia falar nada porque senão o marido era morto, mas também não queria ir até o rei, porque não queria pecar contra o Senhor Deus, não queria trair o seu marido. Que situação difícil. Mas, irmãos, o Senhor Deus é aquele que aparece e soluciona os nossos problemas. Não podemos esquecer, o Senhor Deus não tem o inocente por culpado e nem o culpado por inocente. Porém, se na nossa vida entrarmos em dificuldades, se entrarmos em situações complicadas, enroladas, mas em nós tiver sinceridade para com Deus e os nossos passos tiverem justiça dentro do que o Senhor pede, podemos confiar que o Senhor é aquele que entrega a solução. Pode ser que naquelas noites Abraão chegou a pensar que nunca mais teria Sara com ele. Pode ser que Abraão ficou noites desesperado, lembrando da promessa que o Senhor fez para ele, que daria um filho, que eles teriam uma geração grande, que a geração dele seria incontáveis, como as estrelas do céu, como o grão de areia do mar. Talvez Abraão, pensando nestas promessas, entristeceu o coração, achando que não se resolveria nunca e que nunca aquilo voltaria ao normal. Mas Deus abençoou. Deus entrou no sonho do rei, explicou para o rei, fez que o rei e Abraão se conversassem. E dias depois, Abraão já estava saindo de Gerar, em destino a Canaã, chegando lá mais próspero do que saiu. Queridos, acreditemos, confiemos, o nosso Senhor tudo pode resolver por nós. Só precisamos confiar nele e, claro, andar com o coração sincero e com os passos na justiça que o Senhor nos pede, porque ele não tem o inocente por culpado e nem o culpado por inocente. Que Deus abençoe e prospere os nossos dias.